Eu vou parafrasear, sabe, Letícia? Eu vou parafrasear uma pessoa que pregou aqui há pouco tempo. A Mara Leite. Quem lembra aí qual foi o assunto que a Mara Leite pregou? Hã? A amargura. A Mara Leite, ela veio aqui na frente e falou assim, gente, como eu vou falar num assunto que é um assunto desagradável, desafiador, então eu vim com uma roupa muito colorida. E hoje eu vim aqui de verde e limão. Aí eu falei para a Amanda assim, Amanda, será que eu vou ter coragem de colocar uma sandália rosa, mesmo com verde? A Amanda, não, vai ficar muito bem e tal, mas não é assim, muito meu perfil, mas eu fiz de propósito. E eu falei, achei bacana que ela parafraseou. Imagina, vou falar sobre, né, violência doméstica, falar das nossas crianças. Aí eu estou aqui com a roupa cinza. Aí todas as vezes que vocês olharem para mim, sabem que eu sou a mulher do abraço, a mulher do sorriso, vão lembrar do dia que eu falei daquela história tão triste. Então, que lembrem, porque esta palestra que a gente vai fazer, esse sermão, é algo extremamente importante nas nossas vidas. Eu falo isso com relação aos membros, com relação àquelas pessoas que ainda vão ter filhos, para os nossos vizinhos. Então, é muito importante aquilo que as nossas associações há anos vêm preparando consoante a esse assunto que é tão pesado, mas é tão necessário. Às vezes eu falo que, a minha área de especialização, né, eu sou licenciada, né, também, né, fiz 2 faculdades, fiz mestrado, e tanto como assistente social quanto como terapeuta, a minha área de especialização é violência doméstica. Eu fui para um país, estudei em Portugal, e lá a violência doméstica é algo muito forte, porque é um país extremamente conservador. E lá eu vi as pessoas idosas, com 78 anos, e aí eu pensei assim, eu preciso levar para o Brasil algo que seja desafiador, assim, que seja diferente. Quando eu cheguei lá, eles olharam para mim e falaram assim, você podia ir para a área dos encarcerados, porque você tem uma sensibilidade, assim. Eu falei, mas nunca que eu vou fazer isso, de me especializar ou fazer mestrado com especialização nessa área, porque o conforto que eles têm aqui nunca vai dar conta no Brasil. Lá eles ficam presos, né, em uma cela, sozinho, né, com um mictório, umas coisas. Eu falei, não, eu tenho que fazer algo que seja desafiador, porque a violência doméstica é muito grande no meu país. Lá é mais para mulheres, aqui é para mulheres, é para homens também, tem homens que são vítimas, é uma escala muito menor. As mulheres, eu sei que elas também reagem em algumas situações, mas outras estão tão vulneráveis que não conseguem. Então, quebrando o silêncio, infâncias ameaçadas. Irmãos, antes de abrir o próximo slide, eu estava pensando aqui, a gente investe tanto na felicidade, no bem-estar das nossas crianças, a gente investe tanto, né, Letícia? Letícia, desde o ventre dela que ela está comprando Bíblia, a filha dela tem a maior coleção de Bíblia que eu já vi, né, nas fases de criança, de bebê, né, pode rasgar, aquela que não rasga e tal. E eu falava, gente, quanto investimento. E eu também investi muito na vida espiritual da minha filha, como ela falou sábado passado, eu fiz a assinatura da lição, ela nem tinha nascido ainda, e minha mãe falava que era uma loucura aquilo. Mas eu sei que não é. E eu estava pensando naquela escola cristã de férias que aconteceu aqui há pouco tempo. Aquilo ali abalou as estruturas da igreja, de tão forte que foi. Aquilo ali abalou as estruturas desse bairro que nós vivemos, que é de Jardim da Penha, e entre outros também. Até saiu, né, uma reportagem e tudo. E eu ficava, gente, quantas pessoas de pano de fundo aqui para fazer aquele momento. Né? Eu já amo eu amo muita gente, viu, gente? Mas eu amo a Catrine de paixão também, tá? E amo muitas outras pessoas aqui. E eu vi ali, eu falei, gente, a Catrine respirava aquilo ali. E tudo que eu olhava, assim, se superava. Quando eu entrei naquele momento ali onde ela colocou ali a arca, né, com a ajuda do Luiz, né, e outras pessoas, eu fiquei emocionada, porque aquilo ali, sabe, aquela atmosfera do local, eu senti tudo. Eu falei, gente, tudo isso para crianças que a gente nem conhece, não é? As nossas crianças puderam participar, mas o grande foco era que a sociedade, né, os bairros vizinhos estivessem aqui na época de férias. Eu falei, nossa, quanto investimento. E aí depois eu fiquei pensando hoje aqui na frente, irmãos, tiveram 15 crianças. 15 crianças.
E, com certeza, quem contou a história se preparou com todo carinho. Desde lá da escolinha, vários investimentos são feitos para o bem-estar de nossa criança, para o crescimento dela, não apenas físico, mas também o quê? Espiritual. Olha que preocupação. Aí vem alguém aqui da frente, quando vocês estão esperando um sermão, para falar do Quebrando o Silêncio, com a temática esse ano, Infâncias Ameaçadas. Eu vou começar a prosseguir e depois vou voltar nessa história do investimento que eu vejo. Glorificado seja o nome do Senhor, porque a gente tem uma igreja estruturada e que investe pesado na educação de nossos filhos. Mas há algo mais que o Senhor Jesus irá nos trazer nessa manhã. A violência doméstica, ou a violência continua presente, fazendo seus estragos. Neste dia, Jesus ensinará, por meio de sua palavra, como ele encara a violência e abuso acima de qualquer preceitos terrestre. Eu falei que eu me especializei, né, na área da violência doméstica, 2 vezes, né? Eu não publiquei, mas escrevi 2 livros nessa área. O primeiro livro é Violência Doméstica Até Quando? E o segundo é Violência Doméstica e Suas Implicações Psicológicas. Então, assim, por mais que a gente tenha um pouquinho de propriedade para poder falar, é algo que sempre assim, abala as nossas estruturas. Porque a violência, ela existe, ela sempre existiu, e a gente liga a televisão, né, se é que liga, e, nossa, gente, é cada vez mais triste. Não é? As crianças tendo seus direitos violados. Aí eu paro e penso, será que nós, enquanto adventistas, enquanto outras denominações que estão nos visitando e também nos assistindo, será que eu tenho também essa preocupação? Ou eu acho que o meu cuidado é o suficiente? Aconteceu com aquela família porque a família descuidou, a família não foi tão espertinha como eu sou. Não, com meu filho não, mas nunca que vai acontecer. Será que nós estamos pensando isto? Olha esses dados, irmãos. Só no Brasil ocorreram 822 mil casos de estupro por ano. É recente, tá? E o que mais me dói ali, ó, são 2 casos por minuto. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Estava ali atrás, com a cabeça cansadinha, né, que eu cheguei muito tarde de viagem ontem, e tentando calcular, eu falei, meu Deus, se a cada minuto 2 crianças são estupradas, sabe, Guilherme? Pensa comigo, 2 crianças em cada minuto. Tinha 15 crianças aqui, 15 crianças por 10 minutos, tendo a sua vida consagrada e fortalecida pela história. Então, naquele momento, enquanto a história havia sido contada, 150 crianças foram estupradas. Vocês têm noção do que é isso? A mente alcança? Porque se é uma por minuto, tinha 15 crianças, mas nós ficamos 10 minutos aqui. A mente alcança. Se eu fiz a conta errada, gente, sem problema, vocês podem fazer, tá? Porque parece que é muito, né? Mas pensa bem. Uma criança por minuto. A cada minuto, 2 crianças. A cada minuto. Aí 20 crianças, hein? Mas nós tínhamos aqui 15 crianças. Contei errado? Vocês têm noção da complexidade do que eu estou falando? Diz mais ali, menos de 1 a cada 10 casos chega a polícia. De 2009 até 2019, achei até antigo aquilo ali, 63
309 crianças de até 10 anos. Aí, crianças de jovens de 11 a 20 anos, né? Porque jovem até os 20 anos, 98.221. É muito. E sabe o que mais me assusta? É que nós não conseguimos enxergar quão vulnerável está essas crianças que estavam aqui. Sim. Pode ser filho de pastor, do ancião, da diretora, da pessoa mais cuidadosa. Ali diz que a violência representa uma das piores experiências adversas na infância, que não conceituadas como aquelas que geram estresse, tóxicos, interferem no curso normal do desenvolvimento, pois tornam as crianças e os adolescentes física, psíquica ou socialmente vulneráveis. Irmãos, se nós formos parar para pensar, dentre nós aqui, tem várias pessoas que já foram molestadas na infância. Várias pessoas. Eu falo isso porque a gente atende alguns pacientes e é muito difícil, né? Eu tenho outros profissionais, terapeutas aqui, é muito difícil a pessoa trazer uma demanda, sabe, um problema de infância que não está relacionado com o que aconteceu na infância. E quando eu falo em violência doméstica, eu não estou falando só em estupro, não, gente. Estou falando vários tipos de violências, vários direitos violados. Isso é muito difícil. Eu trabalhei, eu acho que uns 4 anos com a Letícia, né? A gente era coordenadora da CAP infantil, tem o pastor aqui, né, que é o meu chefe. E ali era muito comum, sabe? Chegar criança de 3 meses, 4 meses, com fortes sinais de violências física, sexual. Às vezes a pessoa fala assim, mas tem violência psicológica. Eu vou ser sincera. É uma área de especialização, a gente fala muito de violência psicológica, mas eu vou ser sincera, eu acho que todas as violências passam pela psicológica. Todas passam. Tem isso, não, fulano é vítima de violência psicológica. Pode ser que a violência seja só psicológica, mas se eu tiver privação econômica, violência física, violência sexual, é claro que o meu psicológico está abalado. E se não tiver um profissional capacitado, isso aí vai destruir a tua vida e prejudicar o teu casamento, a criação do teu filho. Isso aqui é algo muito forte, e verdadeiro e preocupante. Quando o agressor é uma pessoa do círculo familiar ou alguém com quem a criança mantém um vínculo afetivo de confiança, o processo de denúncia torna-se ainda mais difícil. Quantos concordam comigo? E sabe por que isso acontece, gente? Porque pensa bem, eu sei o amor que você tem pelos seus filhos, antes mesmo que eles viessem ao mundo. Mas, de repente, você fica sabendo que o teu irmão foi capaz de fazer um negócio desse. Aí a nossa tendência é se afastar do agressor, abominar aquilo que ele fez e se afastar do agressor. Mas, às vezes, por respeito à tua mãe, à família dele, você vai lá, dá um choque de realidade, dá até umas pancadas nele e se afasta e não denuncia. E aí outras vítimas, infelizmente, passam pelas mãos deste agressor. Eu, quando tinha uns 6 anos, eu falo porque eu acho que a maioria, pelo menos os mais velhos, mas eu acho que hoje a maldade aumentou, né, passa por isso, havia um tio da minha avó, e ele, todas as vezes que ele ia na minha casa, ele levava muitas balas, né, para mim. E ele sempre me agradava muito, sempre eu amava, eu achava que eu amava, né, tio Rafael. E aí, ele começou com algo, porque a vítima de violência sexual, gente, a maioria das vezes ela nem sabe que está sendo vítima, viu? É chamado o carinho, o quê? Cadê a Letícia? Carinho gostoso. Sabe por quê?
Porque está ali, né? Criança tem 5 meses, 5 anos, 6 anos. Aí está ali, ela pensa que ele está abraçando. De repente, a mão corre ali por dentro da roupa. E ela começa a sentir, desperta alguma coisa nela. A gente sabe que isso acontece. Mas ela não sabe que está sendo violentada. E estava acontecendo isso comigo. E eu não queria de jeito nenhum. E aí, corri e contei para minha mãe. Falei, mãe, está acontecendo isso, isso, isso. E toda vez que o tio Rafael vem aqui, não quero mais bala, não quero mais nada. Todas as vezes ele vem, inclusive, mãe, ele perguntou que se ele me desse uma nota de 50, que eu não sei o quê, né? A gente não é muito nova mais, que se eu iria com ele e eu deixaria ele fazer tudo o que ele quisesse. Beijar meu peitinho e tal, não sei o que, se ele deixaria. E eu falei que não. Quando eu falei isso, sabe o que minha mãe fez? Todas as vezes que o tio Rafael chegava, minha mãe, ia para o Parque Moscoso. A gente morava aqui na região de Caratuíra, ali, ela ia para o Parque Moscoso comigo. E aí, todas as vezes que ele chegava, ele ficava segurando a minha mão e eu saindo fora, ele segurava e eu saía fora. E isso acontecia todas as vezes. Aí, um dia, a minha avó falou assim, Gorete, você está parecendo um bicho do mato. Toda vez que o Rafael chega aqui, que o tio Rafael chega, você fica assim, hein? O que é isso? Ele gosta de você, traz presentes para você. Ai, gente, eu com 8 anos, eu já era muito corajosa. Eu falei, vó, eu vou ser sincera, eu não gosto dele, ele não quer o meu bem, ele quer me fazer o mal, já conversei com a minha mãe, e minha mãe concordou, e eu não quero saber dele. Ela falou, como é que é? E eu falei, é isso mesmo, ele quer botar a mão no meu peitinho, quer botar em partes que não deve, tal. Sabe o que aconteceu? Adivinha? Alguém ousa aí se atrever a falar? Quando eu denunciei o tio-vô, gente, minha avó me deu uma carreira para me bater em volta da casa todinha. Eu corria e ela atrás, porque ela falou que era inadmissível, que ele jamais faria isso. Que ele jamais faria isso, que isso era loucura da minha cabeça. E isso aconteceu com muitas pessoas. Muitas, muitas mesmo. Porque era um senhor de idade, até então respeitador. Não é? Então é impossível. É claro que era fruto da minha mente, né? E aqui eu vou falar para vocês de uma síndrome muito séria e cientificamente estudada, que é a síndrome do segredo. A síndrome do segredo é a dificuldade em que a criança e adolescente vítimas de violência relatarem tais experiências por alguns fatores que podem estar presentes na dinâmica da relação com o agressor. Pensa, eu fui muito espertinha com 8 anos, viu? Mas se eu tivesse continuado e tivesse consumado o fato, quando eu tivesse 12 anos, sabe o que iria acontecer comigo? Eu ia me sentir, como tantas outras, culpada. Porque eu gostava quando ele levava balinha para mim. As balas eram gostosas, eram jujubas, eram caramelos. Por que eu não falei nada para minha mãe? E muitas pessoas, muitos pacientes já vieram a mim, falam isso. Chega uma hora que elas sentem culpa, sentem nojo e sentem medo do agressor. E falar assim, como que eu vou falar para o meu pai agora que desde os 6 anos ele estava me molestando? Meu pai vai querer me matar. E é assim que acontece. Eu ouço vários casos extremamente pesados nesse sentido, sabe? E as vítimas se desmontam. Sem um profissional de saúde mental é impossível curar isso, viu, gente? Estou sendo sincera. E eu estou para falar para vocês que de cada paciente que eu atenda, pelo menos uns 8 ou 7 tem relação com a infância. E que nem sempre o tipo de violência que aquela pessoa passou, ou aquele paciente, é aquela sexual. Tem muitos outros tipos de violência. Aqui está a reação da figura
paterna. Quero os pais lendo aqui junto comigo, viu? 37 expressam acolhimento e compreensão. Que a criança não tinha culpa nenhuma e valia, abraço, estou com você, nunca mais isso vai acontecer e tal. 37. No entanto, 63% demonstram agressividade, culpa, principalmente nos casos de crianças que relatam abuso sexual intrafamiliar, em comparação aos casos de abuso sexual extrafamiliar. Porque pensa bem, vou comparar um casal aqui, né? Aline e o Guilherme. Eles têm um filho. A primeira coisa que vai passar na cabeça do Guilherme, se o irmão dele é capaz de fazer isso, é ir lá e socar a cara daquele agressor. O agressor pode ser um irmão, pode ser o seu pai, pode ser o seu sogro, porque pode. Estou falando porque é o caso que eu vivo, que eu trabalho. Entendeu? Você vai querer socar, vai querer esmurrar. A última coisa que Guilherme vai pensar é na criança. Porque de tanto ódio, você vai ser consumido, sabe? De um ódio, Guilherme, que você nem sabe que existe dentro de você. Você nem sabe. E você vai falar, se eu ver, eu vou matar. Eu vou matar. Ele vai pagar. E a última coisa que você pensa é na criança. Isso porque 63%. Existe aquele pai, tá, Guilherme? Você que é muito família, talvez seja aquele. Você esteja entre os 37% que vai lá e vai abraçar a sua filha e fala, papai está aqui. Me perdoa por papai ter confiado tanto no vovô, no titio, no vizinho, no colega, no irmão da igreja. Me perdoa. A única garantia que eu te dou, minha filha, ou meu filho, é que isso nunca mais vai acontecer. Só que é a minoria. A chance maior, Guilherme, é você estar nos 63%. Aí vamos ver agora a reação da mãe. Um aspecto relevante, positivo, de quando acontece isso, é que, para o prognóstico positivo das vítimas, diz respeito à forma como a mãe lida com a situação. Ela vai abraçar, vai chorar, vai proteger. Não vai pensar lá na violência, na agressividade, ela não vai nem cobrar. Por que, filha, que você não falou? Você estava errada, você devia ter falado antes, tem 4 anos que está acontecendo isso. A mãe não vai fazer isso, a maioria não vai fazer. Ela vai sentir vontade de pegar aquela criança e voltar com ela para o útero, porque ali ela está protegida. Eu não sei se eu já falei isso para vocês em alguma palestra, mas assim, o meu sonho era ser mãe e, de preferência, do sexo feminino. Quando a Amanda nasceu, que eu cheguei lá do hospital e coloquei ela naquele bercinho, né? Ela estava parecendo uma árvore de Natal, de tão emperequetada que ela estava. E aí eu olhei para ela assim, eu vou ser sincera, não sei se as mães já passaram por isso. Gente, eu olhava para a Amanda no berço, me deu um medo, um amor, um misto de medo, de angústia, que eu assim orei ao Senhor, falei, Senhor, o que é isso que eu estou sentindo? Se eu soubesse que eu ia sentir essa dor, esse medo, eu nem teria tido filho. Eu acredito que várias mães passaram por isso. Porque a gente vê aquele serzinho tão indefeso, né? Algumas partes do corpo, que nem é osso, é cartilagem ainda ali, e você fala, meu Deus, depois vai crescer, vai para a escola, vai para a igreja, clube desbravador, vai acampar, vai não sei o quê. Aí dá um medo tão grande, sabe? Eu senti isso. Não tive o segundo filho, talvez o segundo eu não teria, mas eu senti muita angústia, muito medo. Mas eu acho que depois o Senhor Jesus vai dando força e vai consolando, porque senão a Letícia não estaria grávida pela segunda vez. Não é? Quanto tantas outras pessoas. Eu acho que Deus vai trabalhando isso. A palavra de Deus diz, né? Crescei, multiplicai. Mas eu penso que todas as mães, se eu pedir para levantar a mão, eu acho que muitas vão levantar a mão que passaram por essa angústia de medo. Porque a gente pode dar o melhor, pode dar a melhor escola, o melhor alimento, o melhor leite, a igreja, pode ter a escola cristã de férias maravilhosa, não é? Histórias maravilhosas todo sábado. Mas, irmãs, é muito desafiador, porque os nossos filhos, às vezes, passam tempo longe de nós. Vão para a escola, vão para retiros, vão brincar com o vizinho. E, assim, é duro falar isso, mas como é a área que eu trabalho, eu já vi
casos que aconteceu na igreja. Entendeu? Na igreja, lá no tanque batismal. Então, existe pessoa de todo jeito do nosso lado. Infelizmente, essa é uma realidade. E as crianças que são mais vulneráveis são aquelas, filhos de pai, que acham que não vai acontecer. Que está na igreja, está com a tia, está com não sei quem. Essas são as crianças mais vulneráveis. Aqui diz, o agressor, em muitos casos, é uma pessoa considerada acima de qualquer suspeita. Ele tem respeito, ele tem credibilidade, está seguro numa vida de aparência. Gente, agressor não tem cara, não. Porque nós somos preconceituosos. Dependendo da aparência da pessoa que chega aqui, o pessoal fica meio assustado. Você encontra uma pessoa com aparência meio assim, sabe? Na rua, você já fica com medo que ele vai te assaltar. Não é? Agora, quando está ali uma pessoa engravatada, né, arrumada no shopping, eu estou aqui meio, né, com criança para cá, criança para lá, me ajuda aqui um pouquinho, você dá uma olhadinha, porque eu vou aqui pegar a bolsa que eu esqueci e tal. A gente não suspeita. E esse preconceito que a gente tem, às vezes, faz com que os nossos filhos fiquem ainda mais vulneráveis. Não tem cara. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma filha só, não foi por opção. O que acontece? Amanda, com 1 ano e 2 meses, ela apanhou, e apanhou feio da secretária, da babá que ela tinha. E a Amanda deu vários sinais que estava acontecendo isso e eu não percebi. Porque a Amanda falava assim para mim, mãe, Gil não, o nome da menina era Gil. Gil não, mãe, por favor, Gil não. Só, gente, que eu trabalhava na época na direção do Hospital Dório Silva. Quando eu chegava em casa, a Amanda estava tão arrumada, sabe? Ela estava com os vestidinhos de sábado, toda besuntada do perfume Mamãe Bebê, que era o perfume da época, eu acho que hoje também é um pouquinho, e toda arrumada de laços. Eu lembro que o pai dela falava assim, que absurdo, você tem que chamar a atenção dela, você tem que chamar a atenção, que absurdo. As roupas da menina usar no sábado para sair, botando tudo em casa. Eu falei, não, de forma alguma. Ela é carinhosa, ela quer nos agradar, ela quer ver a Amanda feliz. É difícil ter uma pessoa de confiança. Olha só. O dia todo com a Amanda, chega aqui, a Amanda está desse jeito, toda arrumada. Você é muito malicioso, pai. E ela ficou 3 meses comigo. E durante esses 3 meses, a Amanda apanhou horrores. A Amanda apanhava porque pedia mamadeira. Ela fazia a Amanda andar cerca de 700 metros. 1 ano e 2 meses. Que a Amanda andou aos 7, então com 1 ano e 2 meses já estava se segurando na mão. Ela, no sol quente. A Amanda às vezes ficava para trás, caía. A Amanda passou por tudo isso. E eu só descobri depois que a pessoa foi embora. E eu vou ser sincera, eu passei por um estado depressivo, algo tão, sabe, que eu tinha vontade de fazer aquilo, de matar. Eu sentia vontade de pedir, inclusive, o meu marido me leva nessa cidade, porque eu não vou conseguir viver enquanto eu não chegar lá e esbofetear a cara dela, arrancar os cabelos dela. Eu preciso. Aí ele falava, não, você é tão calma, é uma serva de Deus, você não está entendendo. O que corre aqui é sangue. Essa menina bateu numa criança de 1 ano e 2 meses. Eu fiquei meses da minha vida com esse trauma. Me sentindo assim, sabe? Poxa vida, como que eu fui incapaz? Porque a Amanda falava todos os dias de manhã, Gil não, mãe, Gil não. Então a Amanda me avisou. E eu falo a verdade para vocês, com propriedade. Como terapeuta, e já trabalhou muitos anos com criança, quando uma criança não gosta daquela pessoa, tem a sensibilidade de pensar. Não é? Eu não estou querendo que vocês fiquem todos neuróticos, porque tem criança que não é muito, né, não quer se entrosar com as pessoas, não é neurótico. Mas eu vou ser sincera, um conselho de mãe e de terapeuta. Antes que alguém coloque malícia na sua filha, Ingrid, coloca você. Seja você a maliciosa. Porque se os pais fizerem isso, eles vão estar 2, 3 passos à frente do agressor. Coloque malícia. Pensa. Pensa que o diabo existe e que ele é terrível. Sabe por quê?
falando em sexualidade, quer seja infantil, adulta, uma das coisas que mais atrai na sexualidade é o proibido. E o inimigo trabalha isso de forma assim, o proibido, que aguça, pensa, essa criança, eu estou cuidando aqui e tal, filho do vizinho, e depois ele faz chantagem, você vai contar para o seu pai, quero ver se ele vai acreditar, ele vai expulsar você de casa, você que quis, porque você aceitava a balinha, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sejam maliciosos, não confiem em sexo oposto cuidando do seu filho. Eu já falei isso para minha filha um tempo atrás, e ela me prometeu, eu falei, Amanda, pelo amor de Deus, hoje eu atendi uma paciente assim, 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 e eu quero que você me prometa que quando a minha neta nascer, ou meu neto, se eu não estiver aqui, você não vai confiar em ninguém. Que você vai confiar, não vai ser neurótica, mas vou colocar limites na sua confiança. Porque os agressores, eles não têm cara. Eles vivem uma vida de aparência que você olha e fala, aquele ali jamais, aquele ali é um líder religioso, aquele ali é o professor de educação física. Quem aqui não acompanhou o estrago que aquele que se dizia líder religioso em Linhares fez? Ele estuprou o enteado, ele estrupou o filho que ele já vinha molestando há muito tempo. Com certeza essas crianças já estavam dando sinais. E depois ele fez um estrago físico tão grande naquelas crianças que ele falou assim, gente, agora não tem nem como falar que caiu e tal, não sei o quê, que ele teve que botar fogo nos corpos. Colocou fogo na casa para ver se não ficava nenhum registro do que ele fez. Ele era pai, gente. Eu não estou exagerando em nada, ele era pai. Era padrasto? Era, mas ele era pai. Ele teve coragem de fazer isso. Olha o que o nosso inimigo em comum é capaz de despertar no ser humano, uma monstruosidade. Então, a gente não pode realmente confiar. A gente tem que sempre, qualquer sinalzinho assim que der, conversar. Eu estou com eu não sei se as professoras já distribuíram. Gente, eu achei maravilhosa essa revistinha da nossa amiguinha, né? Para falar do silêncio. Gente, que revista pedagógica. Sabe? Falando aqui de casos que aconteceu, por exemplo, no acampamento, no retiro, quando a sobremesa era mais privada, né, porque não pode comer muitos doces. Aí que chega alguém, né, com esse perfil aí, né, que não tem cara, e falava assim, eu vou te falar um negócio. Eu tenho doce lá na minha barraca, mas assim, se eu te der aqui, você sabe que as outras crianças vão querer e sua mãe não vai deixar. Então vão lá. Sério, tio? Vão lá. Vão lá, que lá você vai comer à vontade. E ninguém vai nem saber. E você pode comer o daqui também. Está aqui, ó. Então, leiam para suas crianças. Tem também essa revista do Quebrando o Silêncio. Achei maravilhosa. Tudo que eu estou falando aqui, independentemente, né, da experiência que eu tenho em violência doméstica, é tudo real. Isso é fato. Está aqui, Quebrando o Silêncio, Tim. Eu fiquei feliz quando veio esse tema, sabe, Priscila, que também é psicóloga. Eu fiquei feliz porque vem outros temas que eu sei que são necessários, né? No ano passado foi sobre gestação, né? Violências no parto, mas eu estava ansiosa para vir para as crianças. Eu estava muito ansiosa para poder vir este tema, sabe? Porque isso é muito, muito sério. O que adianta investir naquela quantidade de crianças que foram investidas aqui na classe cristã de férias, ou investir com histórias tão lindas aqui, se a gente não tem essa preocupação? E quanto mais leio como psicóloga, quanto mais leio sobre esse assunto, aí eu vejo que é de um espaço dentro de casa que mais acontece. Isso é muito triste de se ouvir, mas é real. É real. Não subestime o inimigo que você tem e que eu tenho. Aqui, vou pedir aos irmãos abrirem suas Bíblias em João 8. Como é que história que vocês já sabem, né? Mas é sempre bom a gente rever. Um momento de violência, de ira, e que o Senhor Jesus esteve ali
ativamente participando. Todo mundo sabe que é a história, né, de Maria Madalena. E nós vamos abrir ali em João 8, de 1 a 6. E diz assim: Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus, então, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei que nos mandou Moisés, ironicamente, eu penso que eles falavam, Moisés, foi ele mesmo, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu na terra com o dedo. Ali, irmãos, diz que a violência nem sempre é uma explosão de raiva. Muitas vezes ela é planejada, ou ainda pior, consequência de uma patologia. Existem pessoas, né, a gente sabe que existem estupradores e tal, né, e entre outras patologias, ou outros transtorno mental, né, que faz com que a sexualidade fique ainda mais aguçada, né, que pode realmente trazer ali uma violência, né, para qualquer tipo de vítima. Mas acho interessante que quando diz ali que nem sempre essa explosão de raiva, né, a violência vem só sobre a explosão de raiva. Eu usei o Guilherme, vou usar de novo, né, que eu falei, Guilherme, ó, você vai ter um exemplo de explosão de raiva, de ódio, de querer matar. Né? Então, assim, e ele confirmou comigo que ele ia agir desse jeito mesmo. Conheço o Guilherme, tá? Meu ancião. Mas, às vezes, tem coisas que é planejada. E ali eles planejaram. Eles planejaram. Porque muitos daqueles opressores que estavam ali eram pessoas que tinham praticado esse tipo de violência com aquela mulher. Mesmo ela querendo ou não querendo, precisando ou não de dinheiro para comer. Aí, quando eu falo que dentro de uma violência física, sexual, tem a violência psicológica, pensa bem, ela estava ali no meio de um monte de gente falando, ó, ela fez isso, 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 isso. Ó, Moisés falou lá que é assim que tem que acontecer. Só acho o quê? Querendo pegar a Jesus. E Jesus tudo sabe, tudo vê. E nosso Deus é um Deus de amor. Olha a forma. No meio das armações, irregularidades e fraudes, Jesus nos revelou o melhor caminho para a solução do caso. Olha que sabedoria. Agora nós vamos prosseguir na nossa leitura. Aqui diz aqui mais um pouquinho, né? Quando a mulher adúltera foi colocada na presença de Jesus, a violência que aconteceu ali, ela cessou. Então, uma criança, quando passa por uma violência e chega perto de nós, que a gente fica sabendo, a violência cessa ali. Pensa, se uma criança de 9, 10 anos vem e conta para você, e aí começa, né, o pai grita e não sei o quê. Não! Essa criança, ela precisa de um ninho. Você pode estar morrendo de ódio, mas você segura a onda, viu, Gui? Depois você vai lá e faz o que você quiser, o que o seu coração permitir, você faz. Mas segura a onda,
Porque aquela criança, naquele momento, precisa de paz, de segurança, de carinho, de amor e de muita confiança nos pais. Agora sim. Aí diz aqui: a vítima deve ser protegida o tempo todo. Irmãos, essa palestra, tudo que está aqui, que eu acredito que seja inspirado pelo Senhor, né? Isso de todo ano, a gente está focando, né, uma temática, né, tão pesada quanto essa. Eu vou ser sincera, quando diz aqui que a vítima deve ser protegida o tempo inteiro, até quando ela não está sendo vítima, né? Porque, como assim, que depois que acontece a situação, né, fica muito mais difícil. Então, uma criança é vulnerável, a gente tem que entender isso. E o que mais me dói é pensar que as crianças mais vulneráveis são aquelas que os pais acham que são o bambambam, que estão o escudo do Superman, e que jamais vai acontecer com a filha. Afinal de contas, eu sou de um lar estruturado, a minha família, né, abastada, e quando eu vou lá, sai da igreja, quando está na igreja está na escola, quando está na escola está no retiro, lá está não sei aonde, então está... Essas são as mais vulneráveis. Essas são as mais vulneráveis. Eu sei que, no momento, eu falando isso, eu estou mexendo com coisas muito íntimas. Porque eu sei que pessoas que estão ouvindo e pessoas presentes passaram por situações parecidas. Há pouco tempo, ou na infância, de privações, e de vários tipos de violência. Então, aconteça o que acontecer, a vítima deve ser protegida o tempo todo. Eu, além, né, de ser terapeuta, eu também sou assistente social. Eu trabalhei 5 anos no Hospital Infantil de Vitória. Então, para mim, era muito comum. A mãe, quando chegava lá, nunca falava. Mas a gente percebia, né, que tinha uma coisa diferente ali. Ela falava, está com febre, tal, caiu, machucou. A gente percebia. E aí eu tinha que atuar, entrar, acionar conselho tutelar. E uma vez eu recebi uma menina de 11 anos, estava muito machucada. E aí, quando eu percebi que tudo que estava acontecendo, estava na salinha, trancada, e eu falei, e aí, mãe? Deu ruim. Que treta é essa? 11 anos, era criança. O que aconteceu? Não sou doutora, sabe? Mas alguns chamam, né? Pelo fato de ser terapeuta ou sem. Ela falou, doutora, eu vou ser sincera. A mãe, hein? Doutora, essas crianças de hoje não são mais as mesmas, não. Você precisa de ver. Meu companheiro está lá, sentado, assistindo futebol, ela passa para lá e para cá, com shortinhos, né? Umas roupinhas, se insinuando para ele. Doutora, você é uma mulher inteligente. Homem é homem, doutora. Então, ela que provocou ele. Eu falei, mãe, é o pai? Ela, não, na verdade é uma pessoa maravilhosa. Tem 7 meses que eu estou com ele e ele está morando comigo. E olha que coisa maravilhosa. Eu sou técnica de enfermagem e aí, quando eu vou trabalhar, às vezes eu faço plantão noturno, aí ele fica com ela. Olha que menina ingrata. Eu vi isso, gente. Aí, Guilherme, eu senti vontade de pular no pescoço daquela mulher, sabe? Eu senti vontade de pular. Aí é dado um encaminhamento para essas crianças irem no IML para fazer os exames. Aí a mãe pegou o encaminhamento, aí eu fui na direção, conversei com o diretor do hospital, a gente trabalha e gosta de fazer a 2ª e 3ª milha. Eu falei, doutor, ele é médico, né? Eu queria a sua autorização para me afastar um pouquinho ali do pronto-socorro, porque eu quero no IML. Essa mãe não vai levar essa criança. Eu quero acompanhar esse caso. E ele autorizou. E aí a gente chamou um táxi, foi, e ela realmente estava sendo amolestada, estuprada há um bom tempo. Estava toda machucada. E aí, o que ela mais precisava não estava presente. A mãe dela. Mãe dela. Voltando a falar na Letícia, a gente trabalhou, né, acho que uns 4 anos, e era interessante,
que todas as vezes que uma criança era adotada, a gente festejava, não era, Letícia? A gente vibrava. Eu ligava para o Gil, que era meu chefe. Gil, graças a Deus, a gente conseguiu. Aquela criança assim, 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 foi adotada por um casal, né, lá na Praia da Costa, foi um médico. Eu vibrava. Eu vibrava. Porque o juizado ele faz de tudo para voltar para a família. Para voltar para junto do agressor, porque o agressor se arrependeu, porque o agressor falou que não vai usar droga mais e tal. E a gente sofria horrores. E era estranho, né? Eu falei, poxa vida, mas não quer que volta para a mãe, porque a mãe ia para lá, a mãe chorava, e estava com saudade, e que agora ia proteger, e que tinha largado o agressor, e a gente ficava triste. E o motivo para comemorar é quando era adotado. E hoje a gente acompanha alguns casos que mandam ainda as imagens das pessoas que estão aí com 14 e que estão aí bem, felizes, sabe, sendo protegidos. Então, assim, aconteça o que acontecer, a vítima deve ser protegida o tempo inteiro. Eu negligenciei, tá? Eu negligenciei. Porque eu paguei, não foi pouco na época, eu fiquei apaixonada pela menina, porque eu falei, meu Deus do céu, como deixa a Amanda tão linda e tão arrumada. E a Amanda foi vítima. A menina tinha uma cara tão doce. Olha o nome, Gil. Apanhava até para tomar banho. Apanhava mesmo, sabe? Ah, mas Gorete, e as marcas no corpo? Tem várias formas da gente cometer violência sem deixar marcas, infelizmente. Não há qualquer motivo que justifique a violência. Queridos, não importa que a jovem, que a adolescente, que a adulta, que a senhora esteja usando uma saia que, se ela baixar assim, vai mostrar a calcinha. Não importa que aquela jovem esteja com um topperzinho, correndo ali em Camburi, com a roupinha bem curtinha, bem sensual. O corpo é dela. Pertence a ela. Ninguém tem o direito. Aquela mãe justificou que a culpada era ela, a menina de 11 anos. Inclusive, ela falou, doutora, já que você está assim e quis até vir junto, você não quer levar para sua casa, não? Você tem marido? Cuidado, você vai perder seu marido. Eu falei, não, meu amor, não vou levar ela para minha casa, não. Eu vou levar para o conselho tutelar e ela vai ser encaminhada para um dos espaços da ADRA. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ela nem quis, porque ela preferiu ficar com o padrasto. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que me deixou muito triste. Eu estava fazendo serviço social ainda, né, que foi a primeira licenciatura que eu fiz. É que, na maioria dos casos, que a violência acontece no espaço familiar. Eu fiquei pasma, nunca mais esqueci isso. Na maioria das vezes, o pai tem mais coragem do que o padrasto. Eu fiquei apavorada no dia. Fiquei apavorada. Está sendo transmitido, nem tudo eu posso falar. Mas as coisas que eu, Gorete, já ouvi do pai que estuprou, é algo assim, nojento. Nojento. Mas uma parte eu posso falar. Ele se sente assim, dono, apropriado daquilo. Foi eu que fiz. Difícil, né? Então, não há qualquer motivo que justifique. Não há. Violência nenhuma. Estou falando de criança, mas sabemos que tem criança, adolescente, e eu sei que tem muitas pessoas na idade adulta marcadas até hoje por violências que sofreram e que passaram por algum psicólogo, não conseguiu criar o vínculo terapêutico necessário e está com aquilo ali. Não conseguiu resolver. Isso é comum, tá? Por isso, quando eu vou atender alguém, como eu trabalho na ADRA, às vezes eu atendo online, né? Às vezes à noite, alguma pessoa, como eu estou atendendo uma pessoa que mora lá em Portugal. No primeiro dia eu falei para ela, fulana, por favor, se a gente não conseguir estabelecer o vínculo,
Por favor, troque 10 vezes de psicólogo, mas não deixe de ter um psicólogo. Irmãos, de cada 10 pessoas, sabe quantas precisam de psicólogo? Independentemente de qualquer situação, os 10. Os 10. A solução está dentro de você. O psicólogo não tem a varinha de condão, sabe, Luiz? Que bate na tua cabeça e resolve. Mas é porque você não sabe resolver. Você pegou a tua dor e jogou lá no inconsciente. Porque doía tanto que você não ia suportar ficar pensando naquilo. Só que está lá, está latente. E aí tem vários transtornos que estão acontecendo hoje na sua família, no seu casamento. Você e o teu marido, você e o teu filho. E é por algo que está lá, ó, guardadinho, que precisa tirar de lá. Precisa ser consertado. Precisa ser revisto. Precisa ser refeito. Sabe por quê? Essas pessoas que estão hoje adultas e que foram violentadas, elas têm a obrigação de, num lugar assim bem calminho, de repente ao som de uma música leve, dela sentar, bom de vir com vestido comprido que a gente pode ficar à vontade, né? Sentar, orar ao Senhor, fechar os olhos, ir lá e conversar com a criança que você foi, sabe? Deus chegar e falar assim, ó, Gorete, sua magrelinha, gostava muito de balinha, né? Ó, eu cresci, hoje eu sou uma pessoa forte, hoje eu tenho uma casa confortável para morar, eu tenho uma filha linda que você nem conhece, porque você é criança, né? Ela veio depois de muito tempo, e eu tenho um marido maravilhoso, que cuida de mim e me protege o tempo inteiro. Então, eu estou vindo aqui para dizer que eu me comprometo a te proteger. Nunca mais ninguém vai fazer isso com você. Nunca mais. Pode perdoar. Perdoa essa pessoa. Provavelmente ela nem existe mais, nem está viva. O que importa é que você venceu, você cresceu e que agora ninguém mais vai fazer isso com você. Irmãos, vocês não têm noção da importância dessa fala que nós precisamos fazer com a criança que existe entre nós. Tem pacientes que, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, fulano é tão infantil, fulano, o marido não pode, ela não pode falar que quer ganhar um anel, uma aliança, e fala, não pode ouvir um não, que ela chora. Nossa, muito mimada. Mas não sabe a criança que está ali dentro. E não sabe a importância que é para ela ganhar aquele anel. Ela só precisa saber. Mas aí é ela que tem que conversar. Isso que eu falei para você, só o profissional de saúde mental é que sabe da importância que é. É fácil? Não. Converse com essa criança que está dentro de você, quantas vezes for necessário. Protege ela, porque ela está ali perdido. Para quem não sabe, o nosso inconsciente é atemporal. Ou seja, aquilo que eu sofri aos 8 anos com o tio da minha avó, no meu inconsciente está como se fosse ontem. É atemporal. Então dói do mesmo jeito. Só foi uma farsa, uma burla, um fake. Eu tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos, peguei aquilo ali, joguei lá para o inconsciente. Eu falei em outros psicólogos, esqueci de falar na Débora. Tem a Débora aqui também, que é uma psicóloga maravilhosa. Entendeu? E aí o negócio está lá e a gente nem sabe. Nem lembra mais que jogou. E aí o profissional de saúde mental, o seu terapeuta, vai ter tantas respostas para você. Vai te ajudar tanto. Antes de qualquer coisa que cesse a violência e que a vítima seja protegida e acolhida. Isso é fundamental. Fundamental. Essa é a primeira coisa. Abraçar. Eu confesso para vocês que quando eu descobri da violência que minha filha passou, eu chorava tanto. Quanto mais eu abraçava, mais eu chorava. Fiquei assim, sem conseguir trabalhar. Eu fiquei desnorteada, porque eu me senti muito culpada. Né? Porque ela me deu sinais. Ela falou e eu não percebi. Eu preferi confiar numa pessoa com um olhar doce, muito humilde e que precisava muito daquele dinheiro. Então, eu me senti muito culpada.
João 8, 7 e 9. Diz, com um sistema de pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado algum, então que este atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouviu eles essas respostas, acusando-os pela própria consciência, foram se retirando um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos, até ficar só quem? Aquela vítima e Jesus. Olha só, quando Jesus falou ali que quem não tivesse pecado algum, que atirasse a próxima pedra, ele não estava cuidando só da vítima, mas do agressor, porque ele não precisou, eles se sentiram tão envergonhados pelo que eles fizeram, que eles começaram a se afastar, começaram a ir embora. Olha a preocupação de Jesus, também com o agressor. Nós ouvimos semana passada, tivemos uma semana de oração jovem, maravilhosa. Eu até falei, puxa vida, vou pregar, logo eu, vou pregar depois desses sermões que esse pastor fez, que eu falei, puxa vida, uma pessoa tão eloquente, né, tão envolvente, que amava o sermão, queria ficar até mais. Aí eu falei, aí vai botar eu? Podia botar um pastor, né? Fé pequena, né? E ele falou uma coisa, e é verdade. A gente é capaz de perdoar um estuprador? A gente é capaz de escrever alguma mensagem que Deus abençoe e proteja, guarde aquele que foi capaz de fazer... A gente não consegue nem falar, nem pensar nisso. E Jesus ali, através dele, né, através da sua sabedoria, da sua luz, ele estava pregando para aquelas pessoas também. E aí, já quase finalizando, no 8, 10 e 11, nos diz assim, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde aqueles teus acusadores estão? Jesus sabia que eles tinham ido embora? Sabia. Jesus sabia de tudo, ele é onisciente, onipresente, sabia de tudo. Mas ele queria que ela reconhecesse. Ninguém te condenou? Então respondeu ela, ninguém, Senhor. E aí Jesus, com a sua voz doce, disse, então lhe disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Minha mente não alcança o que é isso, sabe, irmãos? Mas eu já vi alguns casos aí de jovens que foram assassinados, e às vezes a notícia é que a mãe foi lá e perdoou, né? E eu falo, meu Deus, minha mente nem alcança o que é isso, um negócio desse. Eu tenho que consagrar ainda mais a minha vida, porque as pessoas falam, Gorete, você é uma pessoa tão assim. Mas eu falo, não, mas minha mente não alcança, meu Deus. Minha única filha, só tenho uma filha. Só tenho a Amanda, como assim? Mas Jesus espera que isso aconteça. Se esse agressor ainda existe, quem te libere o perdão. Mas se ele já não existe, quem te libere por nós mesmos. Porque senão, ele vai continuar nos fazendo mal. Pela atitude da violência e pelos traumas que a gente vive hoje. E aqui, finalizando, tem uma frase muito reflexiva, sabe, que eu coloquei. Quem é você neste cenário? Você é a vítima? Você é o agressor? Você é as duas coisas, porque sabemos cientificamente que muitos agressores, muitas vítimas são propensas também a se transformar em agressor. E às vezes elas nem sabem o porquê, pela historinha que eu falei, que está guardadinha tão lá atrás que nem ela lembra. Hoje, meus queridos, é um dia de libertação. Hoje é um dia de perdão. É um dia de perdão. Hoje, eu quero perdoar do fundo do meu coração a Gil, que foi capaz
de fazer o que fez com a minha filha. Eu quero perdoar ela. Eu quero encontrar com ela no céu. Eu quero que ela tenha a oportunidade de conhecer o meu Deus. Porque ela fez aquilo ali, porque é uma escrava de Satanás, uma escrava do pecado. E hoje eu libero perdão para ela. O fato de não ter tido o segundo filho se deve a ela. Mas Deus sabe de todas as coisas. Que eu falei, não, botar outro no mundo, então eu fiquei muito traumatizada. Custei muito a procurar ajuda psicológica. Se eu tivesse procurado, talvez eu teria tido. Mas não me arrependo de ter uma só, não, tá? Que eu tenho uma que vale por duas, terrível. Então, que o nosso Senhor Jesus complete no coração de cada um de vocês. Estou brincando, tá, minha filha? Você é maravilhosa. Ai de Daniel, se não fizer por onde merecer essa pérola aí, tá? Olha, olha, Daniel, por favor. Então, que o Espírito Santo de Deus complete no coração das pessoas que aqui estão. Por favor, não deixem de levar esta revista e esta aqui também. Não sei se alguém recebeu ali na entrada, mas se não recebeu, vai receber agora. Porque o conteúdo ele é muito forte. E às vezes você trabalha, está com a pessoa do seu lado, e que é vítima, e que você não sabe. Oremos para que Jesus volte logo. Porque se eu não faço isso, sabe, Ana? Se eu não oro, se eu não assumo o meu papel como cristã, se eu não visto a camisa de cristã e assumo a minha parte na propagação do Evangelho para que Jesus venha logo, eu me torno cúmplice de muitas coisas ruins, de muitas violências que estão acontecendo. Eu convido os irmãos a sair da sua zona de conforto e assumirem, vestirem mesmo a camisa de cristão e ver que isso aí está pertinho de nós. E que eu não tenho nenhuma dúvida que hoje eu falei para alguém que já foi vítima. Ou presencial, ou então para as pessoas que estão nos assistindo online. Então, que o Espírito Santo de Deus complete no coração de cada um de nós o que daqui da frente eu não consegui expressar. Amém?